ministros e uma missão proteger a Constituição Federal do Brasil. Cabe ao Supremo Tribunal Federal resguardar os direitos conquistados com a promulgação da Carta Magna Brasileira. A criação do STF foi inspirada no modelo norte-americano, mas como funciona a Suprema Corte de lá e em outros países? Antes de tudo, vamos entender um pouco o papel do STF aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Isso significa que está no topo da hierarquia entre os tribunais. Sua principal função é garantir o cumprimento da Constituição Federal de 1988. Ao todo, 11 ministros compõem o STF. Eles são nomeados pelo presidente da República depois de terem o nome previamente aprovado pelo Senado Federal. Um detalhe interessante é que para ser ministro do Supremo, não precisa ser necessariamente juiz de carreira. A exigência é ser um brasileiro nato, ter muito conhecimento jurídico e ser um cidadão com excelente reputação. Internamente, o STF se divide em 3 áreas: a presidência, 2 turmas e o plenário. O presidente e o vice-presidente são eleitos pelo tribunal, dentre os ministros, e têm mandato de 2 anos. O presidente do Supremo também exerce a presidência do Conselho Nacional de Justiça. O STF é quem decide se as leis federais estão de acordo com o texto constitucional, mas também é responsável por processar e julgar os crimes cometidos pelo presidente da República ou por parlamentares federais. Nestas hipóteses, o processo tem início no Supremo. Em sua atuação recursal, só os casos com repercussão geral reconhecida é que são julgados pela Corte. O tribunal seleciona um processo que tem questão constitucional de relevante aspecto econômico, político, social ou jurídico. Não cabe recurso de suas decisões, porque o STF é o órgão recursal máximo. O que for decidido pelo Supremo deve ser seguido por todo o Poder Judiciário do país. Agora vamos para os Estados Unidos. A mais alta corte norte-americana e o STF têm algumas semelhanças. O Lucas é advogado e mora em Washington, nos Estados Unidos, e vai contar. Lucas, como funciona aí? Lucas Queiroz Pires, eu moro aqui em Washington, D.C. Eu sou advogado de comércio internacional. A Suprema Corte nos Estados Unidos é a corte máxima. Ela resolve questões de matéria constitucional. Com base na Constituição dos Estados Unidos, a matéria que a corte revisa é matéria estritamente constitucional, normalmente recursal, seja por meio de casos que os tribunais estaduais primeiro revisam e depois vai para a Suprema Corte, ou matéria originária, que são alguns casos bem específicos previstos na Constituição dos Estados Unidos, como, por exemplo, casos envolvendo embaixadores, disputas entre 2 estados. A Constituição americana é muito diferente da Constituição no Brasil. Os 7 artigos da Constituição americana acabam prevendo basicamente questões de separação de poder, Constituição do Estado, enquanto que as emendas constitucionais americanas prevê outras questões de direitos humanos, por exemplo, a Bill of Rights, que prevê os direitos assegurados aos cidadãos americanos. Outra diferença interessante entre o modelo americano e o modelo brasileiro é o próprio sistema de direito. No Brasil é mais civil law, derivado do direito europeu, enquanto que aqui é derivado do direito anglo-saxão, que é o common law. Tem muitas diferenças, mas de maneira bem geral, o civil law acaba sendo mais baseado na codificação, em legislação, enquanto que no common law os casos acabam tendo, os precedentes têm um impacto muito maior nas decisões judiciais. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado e doutor em Direito Público, Felipe Derbli. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao Como Funciona Aí.
E o Lucas mostrou que a Constituição americana ela é muito mais enxuta que a nossa Constituição. Isso acaba modificando um pouco a forma de atuação do nosso Supremo em relação à Corte norte-americana? A nossa Constituição é uma Constituição chamada analítica, né? Diferentemente da Constituição americana, que tem 7 artigos e 27 emendas, a Constituição brasileira tem 250 artigos no corpo permanente, mais de 120 no ato das disposições transitórias, fora as 125 emendas e as 6 emendas de revisão. Então, nós temos uma Constituição muito maior que trata de muitos outros assuntos, não apenas da organização de poderes ou de uma carta de direitos, como aqueles vários incisos do artigo 5º, mas também de uma série de outras regras que normalmente não estão nas constituições de outros países, como é o caso de regras estatutárias dos servidores públicos, de aposentadoria, por exemplo, como serviços notariais. Então, a consequência disso é que, como muitas matérias no Brasil são de índole constitucional, haverá mais questões submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição no Brasil. Então, pelo fato de a Constituição ser maior, mais assuntos serão judicializados, mais assuntos terão estatura constitucional e, portanto, o Supremo os apreciará com muito maior frequência do que faria, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil existe algum filtro? O STF faz algum filtro desses processos? Qualquer processo pode ser julgado aqui, assim como existe na Suprema Corte Americana? Bom, existe uma diferença grande aí, que é o fato de que o Supremo Tribunal Federal tem competências originárias, tem muitas ações originárias, ou seja, aquelas ações ajuizadas diretamente no Supremo, e para essas não há tanto filtro. Para as que chegam em grau de recurso, especialmente no caso do recurso extraordinário, existe o mecanismo da repercussão geral, que está previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, e disciplinado também no artigo 1035 e nos respectivos parágrafos do Código de Processo Civil de 2015. O mecanismo da repercussão geral estabelece que o Supremo julgará questões que tenham grande alcance econômico, político e social, e essa é uma forma que o Supremo tem de uma certa maneira, filtrar os casos. Não é um filtro que é tão estreito, por assim dizer, quanto o mecanismo que a Suprema Corte americana tem. A Suprema Corte praticamente escolhe o que vai julgar ou não, com uma esfera de discricionariedade muito maior que a Suprema Corte brasileira. A Suprema Corte tem, o Supremo Tribunal Federal, perdão, tem a repercussão geral, que reduziu o número de casos em que o Supremo vem a examinar, mas certamente o número de processos julgados ainda é consideravelmente maior do que de outros tribunais, comparado então à Suprema Corte Americana, a diferença é bem grande. Vamos voltar para os Estados Unidos. O Lucas mostra para a gente agora algumas diferenças entre a Suprema Corte Americana e o STF. É com você, Lucas. Característica interessante dos juízes aqui na Suprema Corte dos Estados Unidos é que o cargo é vitalício. Acaba que o presidente tem uma responsabilidade, um poder muito grande ao indicar um juiz aqui na Suprema Corte, porque pode ser que esse juiz fique por diversos anos, às vezes décadas, na Suprema Corte. Diferença importante entre o Supremo Tribunal Federal no Brasil e a Suprema Corte aqui nos Estados Unidos é com relação ao número de juízes. O STF no Brasil tem 11 ministros, enquanto que a Suprema Corte aqui nos Estados Unidos tem 9 juízes. Então são ambos números ímpares, né? Ou seja, a decisão acaba sendo necessariamente por maioria, não é possível um empate. Uma semelhança que se tem é que os ministros do STF e os juízes aqui da Suprema Corte são indicados pelo presidente e passam por uma aprovação no Senado antes de assumirem o cargo. Então são essas algumas diferenças. Foi um prazer falar com vocês e muito obrigado.
Doutor Felipe, aqui no Brasil, os ministros podem permanecer no cargo até os 75 anos. Nos Estados Unidos não tem essa aposentadoria compulsória. Isso modifica a forma de atuação da Suprema Corte de lá em relação à nossa? Não vejo grande diferença na forma de atuação, porque existem muitos casos, inclusive, em que a permanência dos ministros no Supremo Tribunal Federal é muito grande, é muito longa. Então, nós temos casos de ministros que permaneceram mais de 30 anos, mesmo com a aposentadoria compulsória. Recentemente, nós tivemos aí a aposentadoria do ministro Celso de Mello, a do ministro Marco Aurélio, ambos ficaram 31 anos no exercício do cargo de ministro. Isso pode acontecer também, por exemplo, com o ministro Dias Toffoli, que se for se aposentar aos 75 anos, na compulsória, terá ficado praticamente 33 anos. Então, será o recordista, pode se tornar o recordista de permanência no Supremo. Então, nós temos ministros com muito tempo de casa, historicamente. Eu não vejo uma diferença tão grande no funcionamento ou na atuação. Talvez a gente possa marcar aí como grande diferença o fato de que a presidência do Supremo é rotativa, o que não acontece na Suprema Corte. Na Suprema Corte, o Chief Justice, o presidente da Suprema Corte Americana, é nomeado para presidir a Corte do começo ao fim da sua permanência no tribunal, coisa que aqui não acontece. A cada 2 anos, nós temos aí uma renovação da presidência do Supremo. Agora, a Suprema Corte norte-americana julga com base na jurisprudência. Isso é bem diferente da forma de atuação aqui do Supremo, né? Sim, enfim, como vimos aí no vídeo do Lucas, o fato de se tratar de um sistema de direito comum ou de common law traz grandes diferenças, ou pelo menos trouxe durante muito tempo, em relação ao sistema brasileiro, que é um sistema de inspiração romano-germânica, direito civil ou civil law. O direito comum, ou common law, é muito baseado nos precedentes vinculantes da Corte Superior para as inferiores, de forma que, para que um precedente seja superado no tribunal, é necessário que haja aí uma argumentação, o que eles chamam de overruling, a superação do precedente. Aqui no Brasil era diferente, era bastante diferente, mas essa diferença diminuiu muito desde a reforma do Judiciário, em que se introduziu aí o efeito vinculante nas decisões da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. E é bom observar que a Constituição brasileira prevê efeito vinculante, ou seja, as decisões do Supremo vinculam os tribunais inferiores, mas não o próprio Supremo. O Supremo também pode superar os seus precedentes, ainda, enfim, também fazendo o mesmo procedimento do que os americanos chamam de overruling. Existe uma diferença, mas essa diferença diminuiu consideravelmente a partir do momento em que se atribuiu o efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal, tanto, enfim, na repercussão geral, como nas ações de controle de constitucionalidade por via abstrata. Agora, a forma de atuação aqui do STF, as atribuições que o STF tem em relação à Corte Americana, tem impacto também na quantidade de processos que são julgados aqui. Lá nos Estados Unidos, a quantidade de processos julgados pela Suprema Corte é bem menor do que a nossa, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Tribunal Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, além do controle de constitucionalidade, que é exercido também pela Suprema Corte Americana, tem também uma série de ações originárias, por exemplo, os mandados de segurança contra os atos do CNJ, do Tribunal de Contas da União, do próprio Presidente da República, as ações penais em que o Presidente da República, deputados federais ou senadores da República sejam réus, os habeas corpus contra os atos coatores praticados por tribunais superiores, aí a saber, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar ou o Tribunal Superior Eleitoral. Então, existe uma série de competências originárias do Supremo Tribunal Federal que vão muito além de uma discussão de controle de constitucionalidade. Então, isso expande muito as atribuições do Supremo e ele acaba tendo aí uma quantidade muito grande de processos. É só ver a pauta de julgamentos da primeira e da segunda turmas, as pautas são cheias do começo ao fim de processos de matéria criminal, que são coisas muito pouco analisadas pela Suprema Corte Americana, por exemplo. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente já volta.
O Como Funciona Aí está de volta e você já viu como é o funcionamento da Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora vamos mostrar o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, a mais alta corte do país. O Nicolas Bozzolo mora na capital Berlim e conta pra gente onde fica a corte e como são os julgamentos. Nicolas, como funciona aí? Meu nome é Nicolas Bozzolo, eu estudo Ciências Políticas aqui em Berlim desde 2017, me formei no bacharel em 2020 e agora faço meu mestrado aqui na Universidade Livre de Berlim. E eu estou caminhando agora pelo centro político da cidade, a gente pode ver ali no canto a Chancelaria Federal, onde a Angela Merkel trabalhou por 16 anos e hoje em dia o Olaf Scholz, dos social-democratas, trabalha, passando ali pela estação de trem central da cidade e aqui do outro lado o Bundestag, o parlamento alemão. E falando sobre as Supremas Cortes, eu não vou poder mostrar a Suprema Corte para vocês aqui, porque ela não fica em Berlim. Essa talvez seja uma das principais curiosidades da Suprema Corte alemã, é que ela não fica na capital, ela não fica na cidade onde as outras instituições políticas ficam. Ela fica em Karlsruhe, que é uma cidade muito menor do que Berlim e que fica praticamente do outro lado do país, né? Berlim fica no nordeste da Alemanha e Karlsruhe fica no sudoeste, no estado de Baden-Württemberg. E o porquê disso tem uma explicação política, tem uma explicação de Estado, que é exatamente separar o judiciário dos outros dois poderes. Dos outros dois poderes que são mais de governo, são mais políticos e menos institucionais nesse sentido de Estado. E esse descolamento do judiciário da Suprema Corte alemã da política do dia a dia na Alemanha também tem outros motivos. As indicações elas são por 12 anos e não de maneira vitalícia, o que dá uma delimitação e uma perspectiva de troca na corte maior do que em outros países que tem essa indicação vitalícia. Além disso, os juízes não são indicados pela pessoa que trabalha aqui na chancelaria, o chefe do executivo, o primeiro-ministro, que no Brasil corresponderia ao presidente, ou nos Estados Unidos também, ou em outros sistemas presidenciários. Os juízes da Suprema Corte são indicados por eles aqui, no Parlamento, no Legislativo. Uma casa com não só uma pessoa de um partido político, mas diversos parlamentares de diversos partidos políticos. Voltamos a falar com o advogado e doutor em Direito Público, Felipe Derbli. Doutor Felipe, a gente pode começar explicando essa diferença entre uma corte constitucional e uma Suprema Corte? A melhor forma de apontar essa diferença é começar tratando da origem desses dois modelos, né? A Corte Constitucional, no sentido mais puro, ela é uma construção lá do Hans Kelsen, primeiro na Constituição Austríaca do início do século XX, que depois foi reproduzida em diversos países da Europa continental, inclusive na Alemanha. Então, é um tribunal incumbido exclusivamente do controle de constitucionalidade das leis e outros atos normativos, ao passo que uma Suprema Corte, como é o caso da americana e o Supremo Tribunal Federal brasileiro se encaixará nesse modelo, terá também outras atribuições além do controle de constitucionalidade. Tem uma outra coisa que o Tribunal Constitucional também faz, além do controle de constitucionalidade, que é a solução de conflitos entre os entes federados. Enfim, a Alemanha também é um Estado federal. A Suprema Corte, uma Suprema Corte também fará isso, fará solucionar os conflitos, tratará do controle de constitucionalidade e terá para si outras atribuições. O caso do Supremo é um caso muito evidente, como já falamos anteriormente, enfim, além das competências de ordem de controle de constitucionalidade e de pacificação de conflitos eventualmente existentes entre os entes federados, entre Estados, Distrito Federal, entre a União dos Estados, haverá também outras atribuições. O exemplo mais evidente do Brasil são os processos criminais. Era justamente isso que eu queria que o senhor explicasse. A gente pode classificar o STF como um tribunal misto? Acho que podemos classificar como tribunal misto na medida em que ele não se restringe ao controle de constitucionalidade ou a ser uma corte de solução de conflitos entre os entes da federação.
Acho que a gente incluindo isso, por ter outras atribuições também, outras competências, o Supremo não é uma corte constitucional pura. Vamos voltar à Alemanha. O Nicolas mostra um pouco mais a atuação da Corte Constitucional Alemã e a relação dela com a população. Sobre como a população alemã percebe a Suprema Corte, eu acho que esse descolamento da política do dia a dia, sobre o qual eu estava falando, ele se encaixa aqui mais uma vez. Isso se dá porque a Corte não é muito presente nas mídias alemãs. A maioria dos vereditos não pode ser televisionada, todos os debates e discussões entre os juízes não são televisionadas e não são publicadas. Só alguns vereditos muito específicos são lidos por um juiz e podem ser televisionados, quando eles são de especial relevância para a população ou para os partidos políticos, mas a grande maioria é publicada apenas em texto, no site ou até em forma de livro pela Corte. Além disso, são poucos os casos assim que geram atenção e geram curiosidade por parte da população em geral, mas alguns acontecem. Num passado recente, por exemplo, o estado de Berlim passou uma lei que congelava o preço de aluguéis na cidade por 5 anos. E isso foi muito debatido na Alemanha. A Corte decidiu, por final das contas, que não era da capacidade de Berlim, que a Constituição alemã não permitia que Berlim tomasse essa decisão sozinha. Essa decisão tem que ser tomada pela Federação, pela União. E isso acabou derrubando a lei que Berlim tinha passado e criando vários problemas para o governo social-democrata aqui da cidade. Doutor Felipe, aqui no Brasil, a população está acostumada a acompanhar os julgamentos, toda a discussão. Isso tem um impacto positivo em relação à percepção do STF? Para começar, como a gente tem uma Constituição muito analítica, então muitos assuntos são de matéria constitucional, o Supremo é chamado todos os dias, praticamente, a tratar de assuntos de relevância para toda a população. Quase todo dia, ou quase toda semana, a gente está acompanhando algum julgamento do Supremo sobre um tema do dia a dia da sociedade. E aí também, além disso, a presença da TV Justiça e a transmissão ao vivo dos julgamentos do Pleno, principalmente, também tem uma grande importância nesse papel de como o Supremo chega à sociedade, como as decisões do Supremo chegam à sociedade. Qualquer pessoa pode, pela internet ou pela televisão, acompanhar um julgamento do Supremo em tempo real e saber o que os ministros estão decidindo. Enfim, todo mundo sabe quem são os ministros do Supremo, coisa que antes da Constituição de 88 ou antes da TV Justiça sequer acontecia. E hoje, como a Constituição, como nós temos uma Constituição muito ampla, um Supremo Tribunal Federal que é chamado regularmente a decidir assuntos das mais variadas naturezas, porque a Constituição é analítica e isso é transmitido ao vivo, em tempo real, me parece que isso atua muito positivamente na presença do Supremo na sociedade e na visão que a sociedade tem do Supremo. Agora, hoje, o Supremo tem várias ferramentas jurídicas inspiradas ou influenciadas pelo direito alemão. Quais são elas e que contribuição que ela trouxe para a atuação do Supremo? O Supremo hoje tem algumas ferramentas importantes aí muito inspirado no direito alemão, que são as ferramentas mais próprias do controle direto, como é o caso, por exemplo, da ação declaratória de constitucionalidade, que já vem lá desde a década de 1990, em que o Supremo não só pode declarar em abstrato a inconstitucionalidade dela, como pode declarar a constitucionalidade dela e tornar, portanto, a sua aplicação insuscetível de ser questionada nos tribunais. Isso tem outras consequências, como, por exemplo, a possibilidade de se uma decisão for desfavorável, se a decisão for contrária à declaração de constitucionalidade da lei dada pelo Supremo numa ação declaratória, pode haver o ajuizamento de uma reclamação diretamente ao Supremo, que é um instrumento também muito inspirado em ferramentas do direito alemão e de outros tribunais
da Europa continental. Um outro mecanismo interessante é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, essa de inspiração claramente alemã, em que atos de poderes, inclusive de leis anteriores à Constituição, podem ser questionados perante o Supremo, diretamente perante o Supremo, quando violadores de um preceito fundamental da Constituição, que pode ser um dos direitos fundamentais elencados no artigo 5º, que pode ser a separação de poderes, que pode ser a autonomia dos estados, dos municípios e assim por diante. Doutor Felipe, eu agradeço muito a entrevista ao Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!